Olá, graça e paz. Meu nome é Fabrício Barreto Gonçalves. Eu sou formado em teologia e estou comentando aqui um vídeo, uma live. Curta o nosso canal nas redes sociais. O meu artigo TCC e o meu artigo de teologia, filosofia e artigo bíblico, né? Sobre um teólogo que eu gosto muito, chamado, alguns teólogos, né? Andrés Torres Queiruga, sobre o seu livro, o seu artigo Repensando o Mal, falando de uma matéria que tem no seminário teológico e na filosofia e na teologia, chamado Teodiceia, a maneira pelas quais, bíblica e teologicamente e filosoficamente, a gente explica por que existe o mal no mundo, se cremos que existe um Deus todo-poderoso, onipotente, onipresente, onisciente e onividente, transcendente e imanente. Andrés Torres Queiruga, meu querido, ele fala no seu livro Repensando o Mal, sobre os patrísticos, né, os pais da igreja, os primeiros pais da igreja, tentando explicar como Deus, que é bom, ele não acaba com o mal e não faz para ferir a liberdade, o livre-arbítrio humano, ou, como diz os teólogos, né, a liberdade, livre-arbítrio ou livre-agência, faculdade ontico, metafísico, psicológico de escolha, livre-arbítrio. Então, Andrés Torres Queiruga, essa tese, ele fala no seu livro Repensando o Mal, não funciona para não ferir essa imagem que deprecia Deus, sua onipotência. Porque a imagem de Deus Criador no mundo, que se revela na história. O Deus que deseja a nossa felicidade, o nosso bem. Né? O mal é o assunto do mundo, dos seres humanos, das criaturas. Na visão hermenêutica de Andrés Torres Queiruga, o mal afeta o sofrimento, a dor. Ele cita também na Teodiceia sobre o paradoxo de Epicuro, filosófico e teológico, como se Deus é bom e ele é poderoso, por que ele não acaba o mal? E se ele não acaba o mal, então logo, filosoficamente, a gente entende que ele não tem todo e total poder assim. Aí daí chama paradoxo de Epicuro, né? Mas ele cita que Santo Agostinho ele falava que o mal é privatio boni, ou privação do bem. Privação do bem. Privatio boni, ou bono, privação do bem. A ausência da luz ou a ausência do bem. Por algum motivo que a gente não sabe, Deus permite que o mal exista. Ele não é autor do pecado e do mal. A Bíblia não fala isso, muito menos a teologia. Aí eu cito aqui o professor e pastor Luiz Saião, Milton Schultz, que é um pastor luterano, Michel Schmaus, um teólogo católico, e Batista Mondin, ou Mondin, né, teólogo da Paulus. E citando Santo Agostinho, o mal é privatio boni, ou privatio bonum, bono, privação do bem. E Agostinho ele categoriza, digamos assim, eu falo isso no meu artigo, no meu TCC, e falo isso também no meu artigo de teologia, comentando o livro de Abacuque e o livro de Jó. O drama de Jó, o título de Jó é Por que
O justo sofre. Por que o justo sofre? Porque Deus permite que o justo, o fiel, tzadik, não é isso? O crente, o cristão, o justo sofra. Porque existe o mal no mundo. Luiz Saião e outros teólogos aí, como eu falei, Milton Schwartz, um teólogo luterano, Batista Mondan, Andrés Torres Queiruga, Michel Schmaus, Jacques Depuy, que é um teólogo francês da Pontifícia Gregoriana de Roma, Urbaniana de Roma, né? Pontifícia Universidade Católica, Jacques Depuy, que fala sobre a religião, o diálogo interreligioso, religiões comparadas, ciência da religião, pastor, doutor, professor, teólogo Jacques Depuy. Ele fala isso. Como é possível o mal, citando Santo Agostinho, o seu livro De Malo, o mal em latim, e as confissões de Santo Agostinho, o mal metafísico, físico, calamidade, o mal filosófico, o mal ético e o mal físico, ontológico e físico, calamidade. Quando Deus cita lá no Velho Testamento: eis que faço o bem e o mal, a luz e as trevas são para mim a mesma coisa. Bíblica e teologicamente, comentando essa passagem, que fala que Deus faz o mal e o bem, e para ele são a mesma coisa, ou é a mesma coisa, uma razão simples, uma hermenêutica simples. Ele está falando aí do mal, calamidade, doenças, sofrimento, maremotos, tsunamis, terremotos, calamidades físicas, e não um mal existencial, ontológico ou metafísico, mas o mal físico, calamidade. Curta o nosso canal e eu comento, entre outros teólogos católicos, presbiterianos, batistas, né, luteranos, congregacionais, pentecostais, no meu canal no YouTube, Fabrício Barreto Gonçalves, e nas minhas redes sociais, né? Curtam o nosso canal. Você Pergunta e a Bíblia Responde no Facebook, respondendo a Bíblia e a Teologia, respondendo perguntas bíblicas e teológicas e filosóficas e da ciência da religião. Fabrício Barreto Gonçalves, ok? Deus abençoe.